Bom, estamos de volta ao programa Código de Honra, hoje com o Dr. Paulo Lucon. Ele que recentemente lançou o livro Relação entre Demandas. É um livro que trata de diversos temas de direito processual civil. Inclusive mencionou aqui para mim agora que essa questão dos repetitivos, a relação entre as demandas, está bem fresquinho aqui nesse livro, que eu terei a honra de ler, para depois comentar com vocês. Parabéns pelo lançamento do livro. Obrigado. E eu gostaria de voltar ao nosso tema, né, da tal inteligência artificial sendo aplicada nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de entender um pouco o seguinte: como que vai acontecer, por exemplo, suponhamos que esse sistema Vitor que está sendo implementado ou está para ser implementado no STF, como a gente vai estar quando existirem, por exemplo, distinções nos casos, ou diferenças entre casos? Vamos supor, eu tenho um determinado direito que aquele não passou por aquele sistema, e aí há uma divergência, eu preciso explicar para alguém que há uma divergência no meu caso. No caso desse super programa, esse supercomputador Vitor, quando nós falamos de inteligência artificial, note bem, nós não estamos a falar do processo eletrônico, nós estamos falando de um processo decisório feito pelo computador. Então, evidentemente que, como eu havia dito, é preciso fornecer elementos para esse computador poder bem decidir, não é? E a grande questão é saber, puxa, quando se interpõe um recurso extraordinário, tem que se alegar como uma preliminar ao conhecimento a repercussão geral. Eu preciso saber, aquele caso que eu estou levando ao Supremo Tribunal Federal tem repercussão geral? Então, se o tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal como tendo repercussão geral, muito bem. Aqui, tolitor quaest, o recurso extraordinário subirá. A grande questão vai ocorrer quando o seu recurso extraordinário não sobe, porque você alegou que aquele caso tinha repercussão geral, e o Supremo, com base nesse supercomputador, diz não tem. Sim. E aí o jurisdicionado quer dizer, olha, o meu caso aqui é diferente. Ele merece ser tratado como uma repercussão geral. E como vai ficar nesse caso? É esse que é o problema. Aí nós vamos precisar do ser humano atuando. Sim. O ser humano decidindo. Evidentemente que a utilização do Vitor tende a ajudar os tribunais no combate a essa imensidão de processos, porque passa a ser um trabalho mais racional, não é? Mas sempre nós teremos alguns pontos diferentes. Por exemplo, isso já vem ocorrendo em matéria de recurso especial repetitivo, onde temos inúmeros temas que já foram decididos pelo Superior Tribunal de Justiça e outras centenas que deverão ser. Eu costumo dizer que o Brasil realmente não é um país para amadores, não é? Nós conseguimos coletivizar o coletivo. Nós já temos hoje aproximadamente 1000 temas em repetitivos. Vale dizer que se o STJ resolvesse parar tudo e falar vamos só julgar os repetitivos, provavelmente isso demoraria muito tempo. E isso, de alguma forma, deverá haver um trabalho, um esforço por parte da Corte Especial de tentar solucionar pelo menos um número expressivo desses temas. Mas para o advogado, não é? Vamos lá ao problema que eu estava a falar. O advogado que está lá diante de um caso e o juiz se manifesta, olha, o seu caso já foi decidido no Superior Tribunal de Justiça, e o advogado contrapõe esse argumento e diz, não, mas o meu caso é diferente. Há uma tendência de o julgador simplesmente caminhar para aquilo que foi decidido pelas cortes superiores, sem, às vezes, a reflexão necessária.
Eu digo isso porque me aconteceu isso como advogado. Não é? Eu, como advogado, tenho um caso ainda, que ainda está pendente, não é? Que eu, em primeiro grau, disse, olha, meu caso é diferente. E o juiz decidiu de acordo com aquilo que havia sido decidido no recurso especial repetitivo. Fui para o tribunal, falei, meu caso é diferente. Perdi novamente. Interpus recurso especial, novamente afirmando, meu caso é diferente. Entre a interposição do recurso e o seu processamento, o que acontece, Fabiana, sai um julgado do Superior Tribunal de Justiça dizendo que que essa situação era diferente. Entendi. E eu, evidentemente, como advogado, peguei o acórdão e falei, olha, esse caso é diferente daquele. Aquilo que eu estava falando foi comprovado. Evidentemente que essa situação não é a ideal, porque eu estou, como advogado, usando um argumento de autoridade, falando, olha, o STJ, agora não sou eu que estou dizendo, é o Superior Tribunal de Justiça. Isso me ajudou ao conhecimento e processamento. A questão está ainda no Superior Tribunal de Justiça, até por isso que eu não identifiquei aqui a razão de fundo. Mas o que está por trás disso? O que está por trás disso o que eu vejo, e vejo isso em outros casos, é quase uma tendência de se simplesmente invocar uma decisão em repetitivo sem muito refletir se aquela decisão se aplica ao caso concreto. Porque é esse que é o problema, é essa a dificuldade, não é? E quando eu penso nesse sistema que foi criado pelo Código de Processo Civil, eu penso nessa perspectiva, que sempre deverá haver uma atividade humana para saber, esse caso é o mesmo? Esse caso é diferente? Esse caso merece ser revisto? Então, eu acho que esse que é o ponto de dificuldade. Mas é claro que não resta a menor dúvida de que os avanços demonstrados pelo Código de Processo Civil no que diz respeito ao fortalecimento da jurisprudência é bem expressivo. Mas isso demandará para o advogado, e digo aqui, o advogado do século XXI, o advogado do século XXI tem que cuidar do seu processo e tem que cuidar dos outros. Porque se forma uma decisão desfavorável, a tendência daquela decisão ter influência sobre o seu caso é grande. É grande. Então, eu costumo dizer que o advogado de hoje ele tem que ter duas perspectivas ou duas visões. Primeiro, quando ele está em juízo. Antigamente, o advogado cuidava do seu caso. Sim. Eu sou daquele tempo ainda que eu ficava cuidando do meu caso, fazia pesquisa de jurisprudência, olhando cada uma das RTs, eu tive que me adaptar. E como todo e qualquer profissional, todo mundo tem que se adaptar às novas situações da vida. Não é? Então, hoje, eu falo, bom, tem decisão nesse sentido? Vamos fazer um levantamento aqui? Vamos pensar, essa decisão aqui se aplica ao meu caso ou não? Então, passa a ser uma atividade em que o advogado passa também a cuidar do problema do outro. Olha, tem um caso aqui que poderá vir a ser julgar antes do meu. E se não for bem cuidado, esse caso comprometerá o meu caso. E talvez a gente possa até mencionar nesse caso, então, a questão dos honorários advocatícios, que está sendo mencionada agora. A questão dos honorários advocatícios está no STJ, alguns temas aí, o tema agora da questão dos honorários advocatícios embargos à execução, que foi o meu tema da dissertação de mestrado que eu apresentei em 1995. A questão nós que somos advogados, a gente sabe que a atividade do advogado não se resume à elaboração de petições, se resume ao trato com o cliente, às reuniões com o cliente, ao trabalho que se tem para o levantamento de documentos, ao trabalho que hoje tem que se fazer de comparação com outros casos. Então, um trabalho muito mais acurado. E para esse advogado, esse profissional que se dedica ao estudo, que procura se renovar, sempre teremos mercado. Mas é claro que todo esse trabalho, muitas vezes, infelizmente, por parte de certos julgadores, não é valorizado. Às vezes até por falta de experiência na advocacia. Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Você, Fabiana, tem uma execução contra vários executados e
cada um dos executados opõe embargos à execução, inúmeros embargos. Veja o trabalho que isso deu. Pense no tempo de duração do processo. Eu tenho execução extrajudicial que eu movi em 2007. Nós estamos em 2018 e até hoje não recebi um centavo sequer. Com vários embargos à execução. Então, como que tem que se dar o tratamento ao advogado? Como tem que se dar o tratamento ao advogado que ao longo de uma geração, uma década cuidou do processo e não cuidou de maneira assim isolada, ele cuidou diariamente, ele acompanhou aquele processo diariamente. Como que tem que ser tratado, como tem que ser visto os honorários advogatícios desse advogado. Esse é um tema que está no STJ agora e por isso todos estão preocupados, porque vai gerar efeito para todos nós. Certo? E com todo respeito a quem pensa o contrário, o Código de Processo Civil de 2015 não é um código de processo civil que só pensou em honorários, já ouvi isso, não é isso. Com todo respeito, o que se pensa é que a atividade do advogado tem que ser remunerada. Os honorários vêm de honor, vêm de honra, e, portanto, é a remuneração por um serviço que é desenvolvido, e principalmente no Brasil, dada a tramitação longa dos processos, por anos a fio. E isso deve ser condignamente remunerado. E, evidentemente, o CPC cuidou disso, porque isso já vinha sendo um problema na aplicação do Código de Processo Civil de 1973. Dr. Paulo, nosso programa se encerra agora. Eu gostaria de lhe agradecer muito pela participação, em nome do IASP, em nome do presidente José Horácio, Ralfield Rezende Ribeiro, do Tribunal de Justiça, e abrir a palavra para as suas considerações finais. Bem, eu gostaria de agradecer o honroso convite, agradecer todo o trabalho desenvolvido pela diretoria, pela presidência do IASP, parabenizar você, Fabiana, parabenizar também a nova diretoria e lhes desejar um imenso sucesso nessa nova gestão, que certamente renderá frutos muito importantes para o direito. Muitíssimo obrigada. Nós encerramos agora o nosso programa, mas eu gostaria de convidar a todos vocês, nossos telespectadores, para participarem do Código de Honra. Mandem seus e-mails para nós no códigodeonra@iasp.org.br com suas dúvidas, com seus temas sugeridos para novos programas. Nós traremos aqui a pessoa que poderá falar sobre temas de interesse de vocês. Contem sempre conosco para isso, tá bom? Participem do nosso programa.